Este é o programa Verdade Presente, um programa de fé e esperança que anuncia a palavra do Senhor. E hoje nós estamos com o quadro Vida e Saúde. E hoje nós, de forma muito especial, trazemos um convidado para estar conosco aqui de alguma área da saúde, para estar falando a respeito de algum tema relacionado à sua profissão. E nós temos hoje um convidado aqui conosco, já se encontra aqui nos estúdios da Jaguar FM. E você é o nosso convidado para estar conosco, interagindo conosco e participando também deste quadro todo especial. Bem, o tema de hoje, né, do Vida e Saúde é a naturopatia e seu alcance de ação. Mas antes de começarmos aqui a apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a interação com Thalita. Thalita Brito, mais uma vez, boa tarde. Me diga aí, amiga, as plataformas digitais já estão liberadas a fim de que os nossos ouvintes possam interagir conosco, Thalita? Sim, agradecer a todo mundo, Demi, que tem mandado mensagem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando, você pode interagir conosco pelo Facebook, pelo chat do YouTube. Nosso Instagram é o @verdadepresente7. Quem segue a gente por lá já sabe quem vai estar aqui conosco hoje. Se surgiu alguma dúvida durante a conversa, você pode mandar sua pergunta. O nosso zap é o 73991202610, 73991202610. Vou mandar meu abraço, Demi, pro Newton Júnior, que está conectado pelo Facebook, pro Gilberto de Aquino, pra Irmã Nil, pro Marcelo Santos e pra Rosana Ferreira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Por enquanto é isso, Demi. Ok, Thalita. Agora são exatamente 17h09. Este é o programa Verdade Presente, o programa que fala de esperança, mas que também fala de saúde. Por quê? Porque nós nos preocupamos também com seu bem-estar e com a sua saúde. E hoje nós temos um convidado especial aqui conosco que irá falar um pouco da naturopatia e o seu alcance de ação. Ele é muito conhecido aqui na cidade, não só na cidade, também em toda a Bahia, porque ele atende em vários lugares. E hoje ele nos deu o privilégio de estar conosco. Quem é ele? Eu gostaria de apresentar para vocês hoje nosso convidado, Márcio Bastos, o naturopata Márcio Bastos. Meu amigo, é uma alegria poder tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Demi. Boa tarde não só a você, mas a todos os ouvintes da rádio. O prazer é todo meu. Eu sempre quis ter um amigo famoso, né? Um amigo radialista, assim. Então, para mim, está sendo uma honra estar aqui e poder bater esse papo contigo sobre uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é a minha profissão. Graças a Deus eu faço com amor, porque eu sei o quanto que ela é importante e o quanto de pessoas a gente consegue ajudar através dela. Então, está sendo maravilhoso estar por aqui. Maravilha, Márcio. Honra é minha, meu amigo. O prazer é nosso de tê-lo conosco aqui. E eu já quero começar a lhe fazer perguntas, meu amigo. Fazendo algumas perguntas para você. E a primeira pergunta que eu quero começar lhe fazendo é, Márcio, o que é naturopatia, Márcio? Bom, para a gente entender o que é naturopatia, a gente tem que entender a história da medicina. Quando é que você acha que nasceu a naturopatia? Ela nasceu justamente quando as pessoas precisaram cuidar da sua saúde. Ela nasceu no início da medicina. Quando a medicina não tinha máquina, não fazia exames, não existia laboratório. Então a medicina nasceu naturopatia. E isso nasceu há 6.000 anos atrás, na Índia. Então da Índia, assim como cada povo teve o seu estudo de naturopatia, o seu estudo da sua própria medicina. Cada povo começou a desenvolver sua própria forma de tratar as pessoas que estavam enfermas. Então se você for estudar na Índia, a gente tem a medicina Ayurveda. Lá a medicina era muito ligada às ervas, às massagens, às meditações, ao exercício físico. A yoga nasceu lá na medicina Ayurveda, que é a medicina indiana. Quando você vai estudar a medicina egípcia, por exemplo, o egiptólogo alemão John Ebers, ele descobriu um papiro com mais de 1.000 ervas catalogadas para que servia lá no Egito. Quando você vai estudar Roma,
eles usavam muito os banhos termais. Você vê lá que naquela época o pessoal gostava muito de tomar banho nas banheiras quentes. Quando você vai estudar a medicina grega, você vai estudar os gladiadores, as brigas que eles tinham lá dentro dos grandes coliseus. E quando eles tiravam o corpo do lugar, arrancavam um braço, uma perna do lugar, eles iam e colocavam no lugar de novo ali na hora da luta. E dali desenvolveu-se a quiropraxia. Então, uma pessoa que estuda naturopatia, ele vai estudando justamente essa tradição de cada povo, o que cada povo usava como recurso de saúde na sua época. Então, mais os povos mais antigos, onde mais tem registro de medicina natural, é na Índia. E da Índia, muito conhecimento passou depois para o Egito. Do Egito, foi para quando Nabucodonosor, que foi um dos grandes imperadores, dominou o mundo e dominou o Egito. Então, ele pegou muito do conhecimento de saúde do Egito e colocou em Babilônia. E dali veio depois os Medo-Persas, que foi o outro reinado que veio depois de Babilônia, e depois vieram os gregos, que eram um grande povo de muito conhecimento filosófico e conhecimento de medicina. E no meio desse povo nasceu um camarada que fez toda a diferença na medicina. O pai da medicina moderna, Hipócrates. Então, para você ver, hoje a ciência reconhece Hipócrates como o pai da medicina moderna. Qual era a medicina moderna na época? A medicina moderna era a naturopatia, a medicina natural. E o que foi que Hipócrates fez com a medicina? Cada povo desse, os egípcios, os babilônicos, os gregos, os medo-persas, eles misturavam a ciência, a saúde com a adoração dos deuses deles. Então, cada tratamento de saúde estava envolvido o uso dos recursos naturais e mais o ritual de adoração aos seus deuses. Porque eles acreditavam que se uma pessoa estava doente, era porque era castigo ou bênção de algum deus. Só que Hipócrates surge no campo da medicina dizendo que aquilo tudo era invenção. Que na verdade o ser humano não estava doente por causa de um castigo de um deus. Estava doente por causa dos seus próprios hábitos. Porque eles se alimentavam errado, porque eles tinham um estilo de vida nocivo, porque tinham uma vida muito sedentária. Então Hipócrates ele aparece no campo da saúde, afastando tudo que é misticismo e curandeirismo do que era ciência de verdade, do que era saúde. E para você entender mais o que é naturopatia, você tem que entender os 3 aforemas de Hipócrates. O que é aforema? Aforema é a regra básica. Então, Hipócrates ele conseguiu resumir toda a medicina dele em 3 aforemas. Então, o primeiro aforema dele era similia similia curantur, que é do grego, que quer dizer o semelhante cura o semelhante. Então, se você pegar uma bactéria que está gerando uma infecção urinária, por exemplo, você pegar essa bactéria e ir diluindo ela, diluindo, um monte de água, até deixar ela bem fraquinha, você dá aquela água com aquela bactéria para a pessoa e como você está tomando em pouca quantidade, o organismo não é agredido, ele começa a gerar anticorpos contra aquela bactéria e com a própria doença ele começa o corpo a se autocurar. Então, esse é o princípio da vacina. Então, esse princípio similia similia curantur, o semelhante cura o semelhante, foi o que fez ser desenvolvida a vacina e o que fez desenvolver a homeopatia, que veio depois Hahnemann, anos depois, criar a homeopatia com esse princípio que foi gerado por Hipócrates. A Hipócrates também tinha outro aforema, que era contrários curantur, quer dizer, o contrário cura o contrário. Esse é o princípio da medicina que nós conhecemos hoje, a medicina convencional, que é a alopatia. A alo vem do grego, significa contrário, patia, enfermidade. Então, aquilo que é contrário à enfermidade. Então, eu estou usando o contrário contra o contrário. Então, se eu estou com uma febre, eu vou usar um antifebril. Se eu estou com uma bactéria, um antibiótico. E assim sucessivamente. Então, foi Hipócrates quem também desenvolveu a alopatia.
porque ele usava o contrário contra o contrário. Mas o princípio maior de Hipócrates era natura medicatriz, ou seja, a própria natureza do corpo se autocura. E Hipócrates tratava todas as pessoas com esses aforemas. Tanto é que ele tinha um ditado que ele dizia assim: antes de passar uma medicação, um remédio para um paciente, e todos os seus discípulos, ele dizia isso para todos os seus discípulos: antes de você passar um remédio para o paciente, pergunte a ele se ele está disposto a abandonar o que fez ele ficar doente. Porque senão não adianta, você vai passar um remédio e a pessoa continua fazendo tudo errado que ele fazia, gerando a doença novamente. Então a naturopatia é quando você entende que o corpo se autocura se você para de fazer o errado. Porque é muito fácil para uma pessoa passar um remédio e não pedir para a pessoa mudar o que ele fez de errado, sem ter compromisso nenhum com a sua própria saúde, e ele continuar toda hora produzindo a doença. Então tem alguns terapeutas naturistas que trabalham com essa visão. Qual é a sua doença? Ah, então se você está com gastrite, eu vou te passar um remédio para gastrite. Se você está com febre, um remédio para febre. Então isso é uma pessoa que ainda não está totalmente formado em medicina natural. Ele faz um trabalho como se fosse um balconista de farmácia. Você diz qual é a doença e eu te digo qual é o remédio. Isso não é naturopatia. E como foi que começou essa história de usar remédio para a doença? Séculos depois que Hipócrates faleceu, e todos os seus discípulos usavam esses 3 aforemas, um discípulo de Hipócrates chamado Galeno, ele se tornou médico do filho do imperador Marco Aurélio em Roma. E quando ele foi trabalhar em Roma, ele era grego, mas ele tinha também a mãe que era romana, então ele também era cidadão romano. Ele foi trabalhar lá, e quando chegou em Roma, muitas pessoas na época, elas adoravam o deus Baco, o deus Dionísio, o deus do bacanal. Então a cultura das pessoas em Roma na época era passar semanas em orgias sexuais, comendo muita carne, muito vinho, que era a adoração do deus Baco, que é o deus do vinho. Então as pessoas pegavam muitas doenças venéreas e muitas doenças porque estragavam os órgãos. E aí as pessoas iam para esse médico, o Galeno, e queriam dele uma solução para aquelas doenças. E ele tentava introduzir o natura medicatriz, dizer para as pessoas: parem com os maus hábitos e essa cultura de adoração a esse Deus, porque esses bacanais que vocês fazem aí só vão trazer um monte de doença. Mas como é que você vence uma cultura de um povo? Precisava de muitos anos de educação para que as pessoas abandonassem aqueles maus hábitos. E as pessoas não queriam abrir mão dos maus hábitos. Então Galeno disse assim: já que eu não consigo vencê-los e educá-los, eu vou usar o contrários curantes. Eu vou usar um monte de remédio de ervas para ser pelo menos um paliativo, para não deixar eles ficarem tão doentes. E aí eles continuam com os mesmos hábitos. E assim começou a questão da alopatia. Vamos desenvolver remédios e vamos deixar as pessoas fazendo as mesmas coisas erradas sempre. Enquanto que a naturopatia, desde o início, a medicina, era para correção primeiro dos hábitos. Então, você só sabe o que é naturopatia quando você conhece a história. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foram descobertos os antibióticos, a morfina. Foi descoberto que uma pessoa podia estar numa guerra sem sentir dor nenhuma, com o braço arrancado e um monte de morfina, e continuar lutando, usar os antibióticos. E veio um cidadão dos Estados Unidos chamado Rockefeller, de uma família muito rica, e descobriu que o avanço da ciência seria os remédios sintéticos. Então ele começou a alterar os currículos dos cursos de medicina que existiam no mundo todo, que nessa época todas as faculdades de medicina eram medicinas naturais. Então se colocou uma pessoa que tomaria conta da faculdade em mudar o currículo da faculdade para que todas as faculdades começassem a passar remédios. E aí houve toda essa divisão na medicina. Graças a Deus, hoje ainda existem faculdades de medicina natural na Europa, em Portugal, na Itália, na França, na Suíça, mas é uma coisa pouco divulgada ainda no Brasil.
eu tive a oportunidade de estudar e fazer o bacharelado em Medicina Natural na Open University International. Então, a gente tem condição de fazer um curso de Medicina Natural fora do Brasil. Aqui no Brasil, hoje em dia, existem alguns terapeutas naturistas que fazem cursos, mas são cursos de 300 horas, um curso de informação, na verdade, que já dá uma ajuda muito grande para as pessoas que não conhecem nada de medicina natural. Mas tem também o bacharelado em medicina natural e eu tive a oportunidade também de fazer a pós-graduação em nutrigenômica. Então, esse é um pouco do que é a naturopatia e como foi que ela nasceu. Super interessante, Márcio, suas informações muito importantes também. Márcio, você tem mais formação em mais alguma coisa aí que você queira falar? Não, fora meu bacharelado em naturopatia e a pós-graduação em nutrigenômica, atualmente eu sou aluno do curso de nutrição, né? Agora está faltando eu fazer só o meu estágio final e a TCC para concluir o curso. Ok, Márcio, ok, meu amigo. E já vamos com mais perguntas, meu amigo. Márcio, a pergunta é: a naturopatia só serve para emagrecer, Márcio? Você vai ficar espantado com a resposta que eu vou lhe dar agora. Eu nunca passei tratamento para ninguém emagrecer. Na verdade, as pessoas têm que entender o que é obesidade, o que é saúde e o que é estética. Então, muitas pessoas procuram um profissional para poder fazer um tratamento de emagrecimento. E aí fazem toda uma avaliação para poder emagrecer, ver quanto tem de massa gorda, né? E não de massa muscular, e começa ali a fazer uma dieta, e dali começa a tomar um monte de suplemento ou de alguns remédios que ajudem ao emagrecimento. Então, se você está procurando emagrecer por esse processo, está tudo errado. Porque, na verdade, você tem que entender que a obesidade é inflamação da célula. Você está com todas as células do seu corpo inflamadas. Você é uma pessoa inflamada. E por que você está inflamado? A obesidade é uma doença multifatorial. Então você tem uma alimentação errada, você dorme mal, você não toma água, você tem um estilo de vida estressante, você não faz exercícios. Isso tudo fez as suas células inflamarem. Então, na verdade, você não tem obesidade, você tem célula inflamada por ausência de saúde. Então você não deve procurar emagrecer, você deve procurar ter saúde. Então eu nunca passei tratamento para ninguém emagrecer. Eu sempre passei tratamento para as pessoas terem saúde. Aí vem o que é estética. Estética é a consequência de uma boa saúde. Você quer viver magrinho, com o corpo normal, com o peso correto para a sua altura? Cuide da saúde. Então quem vem fazer uma consulta comigo não é para emagrecer. E olha que eu já tive pessoas que vieram para mim para fazer consulta para emagrecer, eram obesos, obesidade mórbida, e quando eu fiz o meu sistema de avaliação de saúde, eu descobri que a pessoa estava altamente desnutrida. Então como é que eu vou passar um regime para uma pessoa que está desnutrida? Então eu tinha que primeiro nutrir essa pessoa para poder depois fazer um tratamento de emagrecimento. Como já tive também o contrário, pessoas desnutridas que precisavam de regime para poder curar. Com os órgãos todos afetados, inflamados, que não trabalhavam mais, que não tinha mais nenhuma digestão, sem ter condição de absorção de nutrição, porque os órgãos estavam pré-falidos. E eu tinha que primeiro fazer um jejum, desinflamar todos os órgãos, aumentar a capacidade de absorção da nutrição, para poder depois eu dar a nutrição para ele correta, a suplementação, para poder depois ele subir o peso. Então eu nunca tratei ninguém nem para emagrecer, nem para engordar. Eu sempre cuidei da saúde. Esse é o princípio do naturopata. Ok, Márcio. Muito legal aí suas informações, muito equilibradas também. Thalita Brito, como estão as interações, Thalita, com os nossos ouvintes? Vou mandar meu abraço aqui, Demi, pra irmã Liquinha, pra seu Neilton, pra Kétima, pro Marinho, que estão conectados pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência. Pro Robert Garcia, pra Rosana Ferreira, pra Tati Petassa e pra Mali Couto.
Você que ainda não mandou sua mensagem, pode estar mandando. Nosso zap é o 73991202610, 73991202610. Demi. Ok, Thalita. Mandaram um abraço pra Tati Petassi aí. É isso aí, Márcio. Você conhece essa mulher? Antes de mim, não pode não. Então aproveite e mande aí. Eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo Dai, da Igreja Adventista aqui, né? O gigante Harry, para o meu pequeno Curumim, Genivaldo, meus amigos aí da igreja. E o mais especial para Tati Petassi, minha esposa. Maravilha, rapaz. São agora 17 horas e 28 minutos. Vamos para mais uma pergunta, Márcio. E a pergunta agora, meu amigo, é: para que serve a naturopatia, Márcio? Bom, essa pergunta é fácil a gente responder e qualquer pessoa responde. Por exemplo, se eu lhe perguntar: para que serve a natureza? Para que serve os recursos naturais? Tem algum limite da natureza para alguma enfermidade? Se você for imaginar, todos os remédios que a gente conhece, 70% deles foram feitos da natureza. Ou ele veio do meio vegetal, ou ele veio do meio animal, ou ele veio do meio mineral. Por exemplo, losartana é feito de veneno de cobra. Quem foi que nunca passou um sebo de carneiro na pele para ela ficar mais hidratada ou para tirar alguma dor? Veio de animal também. Então, qual foi a pessoa que nunca tomou um chá de limão com alho para uma gripe? Então, até onde vai o alcance da natureza? Não tem limite. Se a gente for estudar todas as ervas que existem na Amazônia, nós vamos morrer sem estudar todas elas. Agora, recentemente, eu soube de algumas pesquisas em algumas reservas que existem daqui do Brasil, de novos fungos que foram descobertos, cogumelos que foram descobertos com propriedades medicinais. Então a gente vai morrer e toda hora vai descobrir uma coisa nova que a natureza tem para nos oferecer. Então, para que serve a medicina natural? Uma vez uma senhora me parou na rua e disse assim: Doutor Márcio, eu estou acostumado a ir no médico e cada médico cuida de uma área. Tem um médico gastro que ele cuida do estômago, tem um médico pneumologista que ele cuida do pulmão, tem um hepatologista que ele cuida do fígado, tem um nefrologista que ele cuida dos rins. O senhor cuida de quê? Eu disse: de tudo, porque a medicina natural ela abrange todas as áreas. Não é que eu sou um especialista, né, com todo respeito aos médicos que trabalham cada um nessa área, que importante que é ter um profissional centrado e pesquisando em cada área dessa, mas a medicina natural ela é abrangente, ela consegue ir em todas as áreas e auxiliar todas essas áreas. Então, nós temos ervas hoje em dia na Europa mesmo, os naturopatas na Itália, eles aplicam extrato de alcachofra na veia para ajudar as funções hepáticas. Então, nós temos na natureza vários recursos para ajudar em qualquer área. Então, se você for pensar em todos os sistemas do corpo humano, nós vamos ter algo da natureza que ajuda esse sistema. Por exemplo, a minha tese de formação em especialização em fitoterapia que eu fiz na UFBA, a minha tese foi com a espinheira santa, a Maitenus ilicifolia, que hoje eu tenho até um amigo doutor em química aqui na UESB, que é um dos meus pacientes, que eu fiz uma troca de figurinha com ele para descobrir muita coisa sobre a química que existia na espinheira santa, para poder fazer a minha tese em espinheira santa da minha formação em fitoterapia. Então eu descobri que não existe remédio melhor para o estômago que a espinheira santa. E se você quer tratar outras áreas, por exemplo, sistema nervoso, né, que hoje está tomando conta do mundo, um monte de problema de pessoas com problema de sistema nervoso, e o que mais se fala é ansiedade. Aí as pessoas não entendem o poder do que a natureza, às vezes as coisas simples, pode ajudar. Então você com ansiedade é deficiência de vitamina B6, a piridoxina. O cérebro fica com deficiência de vitamina B6. Então as pessoas que tomam muito álcool, bebida alcoólica,
eles vão ter deficiência de vitamina B6, por isso que você vê às vezes o alcoólatra muito agressivo, muito irritado. Então a pessoa com muita ansiedade começa a ficar agressivo, irritado. E se você quiser buscar a vitamina B6, onde é que você acha isso? Abacaxi. Pega um ser humano e dá suco de abacaxi para ele toda tarde e bota para ele fazer uma corrida para o sistema nervoso relaxar. Então ele vai acabando com a ansiedade. Só que não é só uma dica simples assim que resolve, é preciso todo um tratamento, porque também não adianta você usar o abacaxi para curar. Por exemplo, você toma álcool, o álcool vai acabar tirando a vitamina B6. Você tenta botar e o álcool vai lá e tira. Ou vamos dizer que você tem uma alimentação desregrada, você coma tomando líquidos. Então a comida vai fermentar e gerar álcool. Você não é um alcoólatra, não toma álcool, mas você come tomando líquido e gera álcool dentro de você. E isso vai deixar você cada vez mais irritado e ansioso. Aí você toma suco de abacaxi para ficar calmo, mas não consegue, porque você come tomando líquidos. Então é necessário, para que o amigo da saúde e que a medicina natural consiga surtir efeito, que você também tire o que é inimigo da saúde do seu estilo de vida. Ok, Márcio, informações muito importantes. E vamos para mais uma pergunta, meu amigo. O tempo aqui corre e a gente vai aproveitando aqui para realmente fazer as perguntas, para que você possa realmente estar esclarecendo a respeito de assuntos tão importantes aí na área da naturopatia. Márcio, e a pergunta agora é: qual a área de atuação da naturopatia, Márcio? Bom, é isso aí que eu ia falando, né? Que a gente estava falando. Ela vai em várias áreas. Então, e ao mesmo tempo não vai. Porque a gente não vai além do que a naturopatia nos permite. Não é porque eu trato dos rins que eu vou fazer o trabalho que um médico nefro faz nos rins. Mas o nosso trabalho de medicina natural auxilia o trabalho de um médico que trabalha dos rins. Não é porque eu trabalho auxiliando a digestão que eu vou fazer o trabalho de um gastro. Então, nós nunca vamos nos fazer substituir um médico especialista naquela área. Mas a naturopatia tem condição de ajudar cada um desses médicos no tratamento de qualquer pessoa. Então, se você perguntar hoje para a Organização Mundial de Saúde ou para qualquer médico, todos vão dizer que um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável é benéfica para o corpo em qualquer enfermidade. Então, que enfermidade você tem que você vai ter uma melhora nela se alimentando errado? Ou tendo um estilo de vida nocivo? Então, isso é indiscutível. Então, a medicina natural ela pode ajudar em qualquer área. O campo de atuação é muito vasto. Desde quando você vai para o sistema tegumentar, que é pele. Então, como é que você tem uma pele saudável? Depende do seu fígado e depende do seu intestino. Eu tenho pacientes, por exemplo, com melasma. A gente tem até na igreja algumas pessoas que fizeram tratamento comigo. Eu poderia citar o nome, mas por questão ética eu não vou citar o nome. Que tinha melasma, né? A pele toda empretecida, que é o que chama aquelas manchas de gravidez, muito grávida tem, e que hoje não tem mais, porque ela aprendeu a se alimentar. O fígado, a Bíblia diz, né, a vida da carne está no sangue. Na verdade, é porque o sangue ele é filtrado pelos rins ou pelo fígado. E se esse sangue está bem filtrado, ele vai ser bom e automaticamente essa pele vai refletir esse sangue limpo. Então a maioria das pessoas acham que o problema do melasma é por causa do sol que bate na pele e mancha. Na verdade é porque o fígado está trabalhando errado, ele libera alguns hormônios que vai para a pele. Há uma vasodilatação maior, abre-se as artérias na hora que o sol se incide sobre a pele abrindo, liberando aquele hormônio é tóxico, fica na pele e o sol queima com aquele hormônio sobre a pele. Mas o problema começou lá no fígado. Então aí, se você não trata o fígado, não tem como ter uma pele saudável. Se você não trata o intestino, não tem como ter uma pele saudável. Você quer fazer um tratamento de ossos? Como você pode tratar os ossos sem entender que são os rins quem ajudam na calcificação óssea? Porque os rins liberam hormônios que fazem a absorção de cálcio nos ossos.
Então é necessário, se você tem um desgaste ósseo, uma osteopenia, osteoporose, entender que seus rins têm que trabalhar bem. E o que é nocivo para os rins? Excesso de proteína. Quanto mais se come carne vermelha, mais seus rins trabalham mal. Então você está agredindo seus ossos comendo muita carne vermelha. Então, e o que é bom para os ossos? Todos os sucos verdes. A maior fonte de cálcio estão nas verduras, que é o verde e verdura, que as pessoas trocam. Chama hortaliça de verdura e verdura de hortaliça. Tem uma troca aí, e aí é só ir para a botânica que você vai entender como é que isso é. Então, a medicina natural, ela pode ir em qualquer área, auxiliar qualquer área. Ok, Márcio. São agora exatamente 17 horas e 38 minutos. Muito bom estar na sua companhia. Este é o programa Verdade Presente. Hoje nós estamos com o quadro Vida e Saúde. Nós estamos indo agora para o bloco de apoio cultural e nós estaremos de volta em segundos, poucos minutos. Então, portanto, não saia daí, porque o naturopata Márcio está aqui para nos responder algumas perguntas. Okay? Estamos de volta com o programa Verdade Presente, um programa de fé e esperança que anuncia a palavra do Senhor, mas que também se preocupa com a sua saúde. É por isso que a cada segunda-feira nós temos o quadro Vida e Saúde, onde nós estamos trazendo um profissional da área de saúde para estar falando a respeito de algum tema relacionado à sua profissão. E hoje quem está conosco é ele, muito conhecido, com uma profissão também excelente, o naturopata Márcio Bastos. Você já viu algumas perguntas respondidas aqui por ele e nós temos outras perguntas para respondê-lo. Só que devido ao tempo, a gente percebe que não vai dar para ele estar respondendo todas as perguntas. Portanto, já foi combinado aqui na hora. Para a próxima segunda-feira ele está de volta aqui para que possamos então estar fazendo outras perguntas, continuar as perguntas a respeito desse tema, para que ele possa estar esclarecendo aqui para nós. Thalita Brito, como estão as interações com os nossos ouvintes, Thalita? A Jovenita Andrade comentou assim: parabéns, muito bom. Vou mandar meu abraço também para Tassiana Costa, que está conectada pelo Facebook, para Laelma de Jesus e para Anne do São Jorge. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Demi? Ok, Thalita. Você está sintonizado na Jaguar FM 104,9 e este é o programa Verdade Presente. Márcio Bastos, meu amigo, temos aqui mais algumas perguntas para você. E a pergunta que eu já quero te fazer aqui, Márcio, é o seguinte: qual a formação de um naturopata? Bom, a formação de um naturopata é bem vasta. Porque eu não trouxe meu diploma aqui para te mostrar, mas nós somos qualificados como formados em medicina tradicional, que é a medicina da tradição de cada povo. Então você tem que estudar a medicina ayurveda, a medicina egípcia, a medicina xamânica, que é a indígena, a medicina grega, a medicina romana, a medicina chinesa. Então nós vemos o que cada povo usava como recurso de medicina na época deles. Depois que, além disso, você vai estudar cada técnica dessa. Então você vai estudar acupuntura, doin, shiatsu, mochabustão, você vai estudar hidroterapia, geoterapia, trofologia, trofoterapia, trofopatologia, ortomolecular. Só que essas são as disciplinas específicas do curso de naturopatia. Além de você estudar isso, você ainda tem que estudar as disciplinas de base. Você vai estudar infectologia, parasitologia, microbiologia, anatomia, fisiologia. Então, o naturopata de nível superior, porque existem graus de formação no nível, né? Nós temos o terapeuta naturista, nós temos o naturólogo, nós temos temos o naturopata. Então é um grau de formação onde o naturopata nós temos um curso de 5.000 horas, são 5.000 anos, 5 anos de curso. Então tem muita coisa a se estudar, e depois que você estuda tudo isso, você monta a sua própria metodologia de trabalho.
assim como qualquer médico que se forma numa faculdade e ele resolve usar a sua própria metodologia naquilo que ele mais se identificou e que ele vê que dá um bom resultado na saúde com as próprias experiências dele. E eu tive a oportunidade de montar meu próprio método de saúde. Então, e depois disso que eu fiz a minha pós-graduação em nutrigenômica, que é a nutrição celular. Como você entender através do alimento a moldar as células do indivíduo e fazer com que elas trabalhem direito e aperfeiçoe o corpo de cada pessoa e a saúde dela com o próprio alimento, transformando o alimento em remédio. Ok, Márcio, ok. Márcio, a outra pergunta é: ouvi dizer que a naturopatia pode ver os problemas de saúde nos olhos. Isso é verdade, Márcio? Na verdade, a naturopatia pode ver os problemas de saúde por muitas áreas. Se você for imaginar no tempo que a medicina nasceu, não existia nenhuma máquina para fazer exame. Como era que os médicos iriam ver uma pessoa quando estava enferma? Era apalpando esse corpo para ver aonde estava doendo, era olhando as mãos, era olhando a pele, era olhando os pés. Por isso que tem reflexologia podal, reflexologia, quiroreflexologia, que é a reflexologia da mão, auriculoreflexologia, que pela orelha você pode ver também. Os chineses trabalham bem a auriculoterapia, né? A auriculoreflexologia, que você vê as doenças pela orelha. Pela língua, os chineses trabalham muito também pela língua. Tem a pulsologia de Logier, que nós podemos olhar as doenças pelo pulso também. Então tem várias áreas por onde eu posso ver a doença de cada indivíduo. O naturopata tem que estudar todas essas áreas. Só que a mais perfeita é a íris. A mais perfeita são os olhos. Por isso que muitos médicos antigos queriam logo ver o olho da pessoa. Então, pelos olhos a gente consegue ver várias enfermidades. E o bom é que pelo olho a gente consegue ver o processo de formação de uma enfermidade. Porque nas mãos, nos pés, na orelha, você só vai ver a enfermidade depois que ela já existe. Então não tem como prevenir. Mas pela íris você consegue perceber a formação da enfermidade. Existem três armadilhas da doença. A primeira é a genética. Então, às vezes a gente olha para um paciente sem conhecer o genótipo dele, como é a genética dele. Você vê ele com uma doença tão grave que pode dizer assim, ó, não tem mais jeito para você. Eu não vejo como ter solução para uma doença no estágio que ela está. E lá na frente o profissional de saúde encontra com essa pessoa que ele tinha dado poucos dias de vida, viva. E o próprio corpo venceu a enfermidade de forma inexplicável. Porque a genética dessa pessoa tinha um poder de autocura grande. Já existem casos em que há pessoas que nós dizem que o profissional de saúde pode dizer assim, isso aí é uma doença boba, não dá nada. E de repente esse paciente entrar num quadro de saúde tão nocivo de ele vir a falecer. E o profissional ficar pensando como é que uma doença boba daquela matou aquela pessoa. Porque a genética dele era frágil. Então essa é a primeira armadilha. E pela íris a gente consegue perceber que tipo de corpo você tem. Se você tem um corpo forte, se você tem um corpo fraco, se você tem um corpo médio. Tem pessoas que nascem como se fosse uma rocha. Ele come uma feijoada e vai dormir. Acorda no outro dia e não sente nada. Ele fuma até os 100 anos e não gera câncer. Como tem vários casos de pessoas assim. Já tem pessoas que ele é como se fosse no lugar da rocha um castelinho de areia. Ele toma um copo de água morna e ele já está com vontade de vomitar, que o estômago dele é fraco. Eu conheço mulheres que não têm força para pentear os próprios cabelos, que o braço dói, toda inflamada. E às vezes mulheres jovens com 20, 30 anos, cheia de dores. A genética dela nasceu daquela forma. Então, a íris, a iridologia, que é uma das disciplinas que nós estudamos para fazer uma avaliação de saúde, ela desvenda para mim esse mistério da genética. Com que tipo de corpo eu estou trabalhando? Se essa pessoa é forte ou é fraca? Se ela nasceu uma rocha ou ela é um castelinho de areia? Se ele é um carvalho que aguenta pancada ou se ele é um pinho, aquela madeirinha fofa?
Então, a segunda armadilha da doença é o meio ambiente. Onde você vive? O que você faz? Qual é seu estilo de vida? Como são seus relacionamentos? Porque uma pessoa que nasceu com a genética fraca e ele vive uma vida de estresse, ele envelhece precocemente, perde toda a imunidade, vive doente, cheio de coceiras, de irritações, agressivo. E ali os órgãos vão falindo por causa desse estado nervoso que ele vive, já que ele tem uma genética fraca. Então uma pessoa que vive num nível de estresse o dia todo, com raiva e sendo magoado, o estômago dele vai pifar. Então são vários fatores em que a iridologia me ajuda a quebrar isso aí. E o pior deles, a pior de todas as armadilhas, é a sintomalidade. Você pode estar doente com uma doença em formação e você não sentir nada. Então, às vezes, pelos olhos eu consigo ver coisas e dizer coisas para o paciente que ele diz para mim, mas eu não sinto nada disso que o senhor está dizendo. Daqui a 1 ano, 2, acontece dele entrar num problema bem grande. Nós temos o pai de uma amiga nossa que eu cheguei a consultar e eu disse, ó, vai acontecer um problemão aqui nessa área. E depois teve que fazer cirurgia, teve que fazer às pressas um problema bem grande naquela área. E quando perguntava, sente alguma coisa? Não sinto nada. Então a iridologia nos atende nesse aspecto da prevenção, de você perceber o que o paciente ainda não sente. Ok, Márcio. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando, já estamos chegando ao fim, já estamos ficando por aqui. Não deu tempo fazer todas as perguntas que tinha aqui para fazer ao Márcio, mas próxima segunda-feira, ele estará conosco. Tem mais algumas perguntas super interessantes aqui para fazê-lo e você é o nosso convidado a estar aqui conosco próxima semana para que possa interagir e também aprender um pouco mais com este homem que tem um grande conhecimento aí a respeito da profissão dele.